A paz do Senhor para todos, que a graça de nosso bom Deus continue sendo derramada sobre nossas vidas. Eu sou o irmão Gedilson Gomes, estou aqui mais uma vez no nosso canal para gravar um vídeo, como sempre, buscando esclarecer a escatologia bíblica. Eu gostaria de ler para você Mateus capítulo 24, versículo de número 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eu gostaria de te fazer uma pergunta com base neste versículo. Você sabe o que significa vir sobre as nuvens? Gente, é fundamental para nós compreendermos uma boa parte da escatologia, sabermos com precisão o que significa vir sobre as nuvens. Então, neste vídeo, eu vou procurar te ajudar a compreender exatamente o significado de vir sobre as nuvens. Na realidade, existem dois significados para esta frase, para esta expressão. Geralmente, no Antigo Testamento, o Deus de Israel era apresentado pelos profetas como vindo sobre as nuvens. Eu vou ler para você Isaías capítulo 19. Olha o primeiro significado de vir sobre as nuvens. Isaías capítulo 19, versículo 1. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira. Vamos parar até aí. No Antigo Testamento, quando o Deus de Israel, na sua soberania, ele decidia fazer juízo contra uma nação, ele enviava os profetas e, em alguns casos, os profetas usavam a expressão vir sobre as nuvens. Olha o que Isaías registrou, que o Senhor estava vindo cavalgando em uma nuvem ligeira. Meus amados, esta é uma expressão apocalíptica que significa juízo, significa destruição. Esta é uma linguagem apocalíptica que indicava que Deus estava disposto a julgar uma nação. É uma linguagem de figura. E para executar este juízo, o vir sobre as nuvens, se cumpria da seguinte forma: o Deus de Israel enviava uma outra nação, um outro exército, um grande exército, melhor dizendo, e através deste exército ele fazia juízo contra esta nação. No caso aqui de Isaías capítulo 19, a profecia de Isaías foi contra o Egito. E a Assíria foi o instrumento usado por Deus para punir, para fazer juízo contra a terra do Egito. Uma observação muito importante sobre esse texto, sobre esta linguagem de figura. Gente, nenhum exegeta, nenhum intérprete da Bíblia jamais vai
incluir aqui uma teofania, ou seja, uma manifestação pessoal do Deus de Israel. Em outras palavras, sabe o que acontecia nesses casos? Era a vinda daquele que não vinha. Exatamente isso que eu acabei de dizer. O Deus de Israel, ele não se manifestava. A presença dele, a presença pessoal não acontecia. E este tipo de juízo se dava como? Através de uma nação, de um exército inimigo, invadindo outra nação. Também Sofonias usou esta linguagem, Zacarias. Alguns profetas do Antigo Testamento fizeram uso desta linguagem de figura, onde o Deus de Israel haveria de vir sobre as nuvens. Eu vou ler para você Sofonias 1:15. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Semelhante a Isaías, Sofonias também está falando do juízo de Deus. Neste caso aqui, foi quando Babilônia invadiu Judá na pessoa de Nabucodonosor, e Judá foi completamente destruído, ou seja, as nuvens ali representavam a destruição. Ok, este é o primeiro sentido de vir sobre as nuvens. É vir em juízo, é vir para destruição, uma linguagem apocalíptica. Porém, gente, este é o detalhe que você não pode esquecer. Não cabe nesta interpretação uma teofania, ou seja, uma manifestação pessoal do Deus de Israel. Agora, qual é a segunda colocação? Qual é o segundo significado de vir sobre as nuvens? Êxodo, capítulo de número 40. Olha que coisa maravilhosa. Êxodo, capítulo 40. Eu vou ler para você o versículo de número 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 38. Para complementar o nosso raciocínio. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre eles, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Para um pouco agora para nós compreendermos. Muito diferente das profecias de Isaías e de Sofonias, aqui, gente, o Deus de Israel estava presente na nuvem. Qual é a diferença de um assunto para o outro? Neste caso aqui, Êxodo 40, a nuvem era literal. A nuvem era vista literalmente pelo povo. Muito diferente da linguagem de figuras que eram apresentadas pelos profetas, em alguns casos, indicando juízo. Eu gosto muito desta frase que está no final do versículo, que a nuvem estava diante dos olhos de toda a congregação de Israel. Todos estavam vendo. Ainda em Êxodo, olha só, capítulo de número
19. Vamos ver o que significa vir sobre as nuvens. Êxodo 19, versículo de número 9. O próprio Deus falando, aqui não é profeta, é o próprio Deus. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa. Nem preciso ler o restante do versículo. Deus estava falando que haveria de manifestar-se a Moisés vindo em uma nuvem. Gente, aqui é uma teofania. Aqui é uma manifestação pessoal do Deus de Israel. Neste caso, todos contemplavam a nuvem de glória Shekinah do Deus de Israel. Versículo 19, Êxodo 19, 19. E o zunido de buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Sabe o que é isso? É o sobrenatural interagindo com o natural. É o Criador interagindo com a criação. Deus estava presente aqui, gente, de uma forma tão grande que Moisés conversava com Deus como quem conversa com um amigo. Ele estava na nuvem, literalmente. O povo ouvia a voz de Deus, que era bem alta, ou seja, ouvia os trovões. Porém, Moisés ouvia Deus com voz humana. Isso indica que a presença de Deus nas nuvens era real e verdadeira. Recapitulando, o que significa vir sobre as nuvens? Significa vir em juízo quando Deus não vem, não se manifesta. Ele só manda um representante, ou seja, um exército para invadir e destruir outro país. Assim é feito o juízo. Segunda forma e maneira de Deus se manifestar sobre as nuvens. Aí sim, é ele vir na sua glória, na sua Shekinah. Qual é a diferença? A diferença é que a nuvem, neste caso, é visível diante dos olhos de todos. Agora, para terminar nossa meditação, nosso vídeo, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos de número 9 a 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Gente, para quem ama e aguarda a segunda vinda de Jesus, aqui está o texto mais poderoso da escatologia. Lembra do que falei ainda há pouco sobre a Shekinah? Sobre Deus vindo nas nuvens, a nuvem sendo literal? É exatamente o que está acontecendo aqui no alto do Monte das Oliveiras. Uma nuvem literal ocultou Jesus.
Esta nuvem, ela não apareceu aqui por um acaso, tá, gente? Jesus estava na sua ascensão, subindo aos céus. Esta nuvem completou a glorificação do corpo do Senhor pós-ressurreição. E assim o Senhor seguiu em direção aos céus. Para terminar o nosso vídeo, Mateus capítulo de número 17, versículo de número 5. Olha só, Mateus 17, 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nuvem literal diante dos olhos de todos, e a presença do Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo estava nela. É desta forma que Cristo voltará, numa nuvem literal, glorificado, pois ele foi para o céu e foi ocultado aos olhos dos seus apóstolos em uma nuvem. A prova é incontestável que vir sobre as nuvens não é só vir em juízo, não é só vir através de um exército destruidor. Vir sobre as nuvens é uma teofania, uma manifestação pessoal de Deus. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender melhor a expressão vir sobre as nuvens, deixe o seu joinha, compartilhe este vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque assim o próprio YouTube vai estar indicando o nosso trabalho para outros usuários. E eu só tenho a dizer uma coisa: Maranata, o nosso Senhor vem. Muito obrigado.